Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá na Rotina. Tá na rotina para você, casal. Aqui é um lugar que traz reflexão toda terça-feira e toda sexta-feira somente aqui no canal do YouTube. Se você acredita que o amor ele é construído nas pequenas ações do dia a dia, esse canal é para você. Meu nome é Fábio da Raquel. E eu sou a Raquel do Fábio. Então vamos para o tema: fatores que afetam a vida sexual. Fatores externos e internos que podem interferir na intimidade, como estresse, rotina, problemas financeiros, questões de saúde mental e física. Pura verdade. Verdade, é muito importante a gente refletir que situações que muitas vezes nos impedem da gente viver esse momento de intimidade com o nosso marido. Para a gente, desde o início do nosso relacionamento, a vida sexual sempre foi algo que a gente sempre se preocupou. A gente sempre buscou um plano para a gente meio que prevenir essas situações que iriam nos afetar, assim como várias crises financeiras a gente já passou, Passou só, passou. continua passando, e as minhas crises de enxaqueca, que quando vem é horrível, e a gente sempre dentro dos nossos limites, dentro da nossa vida, a gente sempre meio que manteve a nossa rotina sexual. Mas eu sei que para muitos casais é difícil. Mas por que que é difícil? Porque a gente não para refletir sobre esses fatores e criar um plano de ação para trabalhar em cima desses fatores. Gostaríamos de levar você à reflexão do que você pode fazer para prevenir esses fatores. Um dos fatores que é o que mais acontece, porque chegamos a uma vida adulta, né? Casamos e quando chegamos a esse período, né? Temos que trabalhar e não temos para onde fugir. Dinheiro não cai do céu, recursos não caem do céu. Ah, mas podemos ser abençoados, agraciados por um pai, uma mãe que tenha muito recurso e dá uma casa, um apartamento, um carro de presente, né? Mas de qualquer maneira, o casal tem que trabalhar. E esse trabalho, dependendo do trabalho, da profissão, da distância, isso causa muitas preocupações. Vivemos em um momento que o trânsito você tem que dirigir não por você. Você tem que dirigir pelas pessoas que estão ao seu redor. Outro ponto, você tem que uma preocupação maior, porque você tem que dirigir por pelos outros, porque tem muita moto hoje na rua. Então, qualquer deslize seu para a direita ou para a esquerda é um acidente iminente, que pode te trazer dor de cabeça e muitos problemas. Você tem esses problemas ocasionados do trabalho, metas e metas a ser cumpridas, né? Gerente, dono, supervisor em cima de você, e aí você tem essa preocupação que você tem que lidar. E aí você ainda tem, às vezes, aquela preocupação de como você vai chegar em casa e se desligar de toda essa rotina do seu dia. E aí, na maioria das vezes, por sermos, somos humanos e erramos, nós não vamos conseguir nos desligar desses problemas ocasionados do dia. Então acabamos o quê? Levando e permitindo que esses problemas vão para dentro de nossas casas. Pois bem, o cônjuge já levou esse problema, o homem, o marido, pelas pressões que ele passou no dia a dia, né? E dependendo da profissão, é uma profissão que ele corre perigo todos os dias. Então, tudo isso às vezes pode triplicar emocionalmente para esse marido.
Da outra parte tem a esposa, que também tem suas rotinas de trabalho, suas, suas preocupações, e além de ter todas essas preocupações, que também, se ela dirige, se ela pega ônibus, o que ela faz, ela também tem que ser dona de casa. Mais uma grande preocupação de manter a casa arrumada, de ter almoço, de ter a roupa lavada, de ter a roupa passada. Junta-se agora as preocupações da esposa com as preocupações do marido. Como lidar com isso? Aí vem a saúde mental e vem a falta também de saúde física, porque vocês estão o quê? Cansados, exaustos, sobrecarregados de uma rotina que não é de vocês, uma rotina que vocês têm que passar todo santo dia externa. Pois bem, como lidar com isso? Porque vocês estão cansados. Então, quando vocês estão cansados, vai afetar o quê? Afeta a vida sexual. Porque vocês, quando chega o momento da noite, se vocês não conversarem, se vocês não criarem uma meta de como interagir, de como conversar, de como se acariciar, de como ter aquele desejo espontâneo ou responsivo, né? Que aí vocês vão ter que lidar com isso e falar: não, eu estou cansado, mas eu tenho que dar atenção e eu pertenço à minha esposa. E a mesma consciência que você tem como marido, ela também tem que ter. Mas com isso, vocês têm que estar em comum acordo e conversar. Exato. E hoje em dia, um dos maiores índices que a gente vive aqui no Brasil é a ansiedade, a depressão. E sim, eu nunca tive nenhuma pessoa próxima, pelo menos que eu saiba, que esteja vivendo um quadro de depressão, mas de ansiedade eu já tive. Gente, é horrível, e o pior é que muitas pessoas interpretam esse quadro de saúde mental como frescura, como falta de Deus. E é uma situação real. Verdade. E aí é importante a gente, como cônjuge, sabe, sempre buscar para prevenir essa ansiedade, contato com a natureza. Existem pesquisas robustas que dizem que o contato com a natureza, ele causa na gente meio que uma recarga, falando, né, grosso modo, uma recarga emocional. Então, busque um contato com a natureza, pratique uma atividade física. Se você quiser praticar uma atividade física por questão de que você quer ficar fitness, maromba, como se dizem, faça, mas faça não só por questões de estética, mas por questão da sua saúde, por questão de você se cuidar para você aproveitar a sua vida sexual com o seu cônjuge. Se você puder, tiver como, não fique sozinho, busque ajuda, busque uma roda de amigos. Não é porque eu sou cristã, mas sempre nas igrejas tem uma escola bíblica dominical que lhe permite você falar, que muitas vezes lhe permite, é tipo uma terapia em grupo. Se você não pode fazer uma terapia, sabe, para você cuidar da sua saúde mental. E algo assim extremamente importante, porque quando falamos de fatores que afetam a vida sexual, ela engloba muita coisa hoje na vida do casal. São muitos fatores, fatores inconscientes nossos, porque é normal, a gente acaba não conseguindo discernir essas possíveis doenças que estamos tendo por causa de todos os fatores externos que maior parte da população hoje acaba sofrendo. É a economia, é o poder de compra que está cada vez menor, o salário é o mesmo, mas tudo continua aumentando e nada melhora, você só trabalha mais e quanto mais você trabalha, você não tem muito o que fazer, porque
Se você tentar tomar uma providência, você corre o risco de perder esse trabalho, e aí pode vir alguém menos capacitado ser recrutado e te substituir. Então, tem muitos fatores que vão te levar à preocupação. A situação toda que está em ambos os cônjuges. E a comunicação é extremamente importante, vocês sempre estarem se comunicando, apesar é muito difícil. Eu digo por mim, eu não gosto de conversar algumas coisas, porque qualquer coisa que o homem vá conversar traz à tona todas as preocupações que ele está tentando manter na caixinha. Por que o homem faz muito isso? Para que ele mantenha a mente saudável, para que ele consiga sair no dia seguinte, ir para o seu trabalho, fazer toda a sua rotina e fazer o seu melhor, porque ele tem uma casa, ele tem uma família que depende dele. Então ele precisa estar bem. Eu ouço algumas pessoas muito bem compreendidas que chegaram a um patamar financeiro muito alto, que dizem, até já disseram para mim, assim: quando a família vai bem, o profissional vai bem. Então é algo que realmente tem todo o contexto. Mas como lidar com isso no seu dia a dia? Porque você tem que estar bem para o seu cônjuge, para a sua esposa. E se você tem filhos, a mesma coisa. Você vai ter que vencer esse gigante que são tudo vai interferir na tua saúde mental. Então, realmente, você fazer um exercício, você poder passear de vez em quando, você fazer com que a sua mente desligue um pouco e você possa interagir com o seu cônjuge. Hoje, com todas essas, com a tela, o celular, né, a gente vai ficar vendo aqueles posts, vídeos de gatinho, de cachorrinho, que é muito legal. A gente ri, acaba rindo um pouco e vai liberar, né, alguns hormônios bons, porque traz um pouco de felicidade nesse momento. Porque é um momento que às vezes até a gente quer descansar um pouco a mente, né? Mas isso também é prejudicial, porque dependendo do tempo de tela que vamos perder, a gente deixa de ter conexão, olho nos olhos, de se comunicar, de falar de todo aquele dia estressante, exaustivo com o seu cônjuge e de ambas as partes. E essa comunicação, essa interatividade, vai fazer com que vocês tenham uma saúde Emocional emocional. e automaticamente uma vida sexual mais ativa. É importante a gente ficar ligada aos gatilhos que vêm nos trazer um maior estresse. Eu sei que é impossível, diante de toda essa demanda que a gente já tem para fazer, a gente evitar o estresse. Mas se você tiver um pouco mais de consciência sobre o que lhe causa, os gatilhos que vão ser cruciais para lhe causar estresse, vai ser mais fácil para você lidar com as suas emoções internas. O financeiro, eu acho que para todo mundo é muito difícil. Para todo mundo é difícil. Isso abala muito, porque imagine você constrói uma vida, você faz uma história dentro de uma empresa, você tem as suas contas que já são certinhas, você tem as coisas que você tem que pagar, você faz um monte de planejamento. E aí, belo dia, é puxado o tapete. E de repente, do nada, você se vê sem direção, sem rumo, o que fazer da vida, ter que recomeçar do zero. Como você lidar com isso, seja você marido, seja você esposa? Uma porta que se fechou, às vezes sem motivo algum, porque o problema realmente não tá só no Brasil, tá no mundo todo. Então uma empresa pode fechar a qualquer momento, e como você lidar com isso psicologicamente com o seu cônjuge? É realmente você buscar meios de você estar sempre de uma forma saudável com seu cônjuge. A vida é cíclica. Por mais que a gente, às vezes, gere um planejamento, nem tudo a gente tem o controle.
Instabilidade não existe. E com questão de dinheiro, o ideal é que a gente se programe para ter pelo menos uma reserva de emergência. Porque ocorrendo um fato desse inesperado, você pelo menos tem algo para te segurar até você arrumar um emprego, até outra porta se abrir, até você decidir o que fazer, para que, como casal, ambos não fiquem tão desesperados, porque afetar vai afetar, isso é um fato. Uma perda de emprego vai afetar, mas que não chegue a afetar a vida íntima do casal. O importante é vocês lutarem para não perder a felicidade. Porque quem faz a felicidade não é o que vocês construíram só. Porque ah, isso aqui eu posso perder, isso aqui eu posso perder. Pode pifar daqui a pouco, o copo pode cair e quebrar, mas o que você constrói com seu cônjuge, ele sim pode ser eterno. Então, é extremamente importante, ao meio de todos esses obstáculos externos que vão vir, né, para o teu meio interno, que o interno é o envolvimento do casal. É tudo que acontece na interatividade do casal. É vocês buscarem formas de lidar com isso, fazer com que essas coisas não abalem a felicidade de vocês. Emocionalmente vai abalar. Sim, somos carne, somos osso, somos frágeis. O importante é, se ocorrer alguma coisa, primeiro, pedir perdão para si mesmo, pedir perdão para o seu cônjuge, porque tem muitas coisas que vocês não conseguem controlar externamente. Mas a meio disso é vocês manterem a felicidade e a alegria, né? Amor, me perdoe. Eu gostaria que te oferecer algo mais, mas infelizmente eu não pude. Mas é não desistir. A mesma coisa, o cônjuge, pode ser a esposa ou o marido, e vocês terem essa conscientização de vocês estarem sempre juntos, alinhados. É como o princípio do nosso versículo: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. É exatamente isso. Esse é o contexto. Porque assim, você é o marido, você é a esposa, você com Deus. São três. Então, e toda essa alegria, toda essa felicidade, vocês lutarem junto para vencer essas barreiras, esses obstáculos. O mundo está se acabando, mas a alegria permanece porque vem de dentro de vocês. As mulheres, um dos principais fatores que afeta a intimidade é a enxaqueca. Impressionante, afeta a maioria das mulheres a enxaqueca. É horrível, é horrível, é horrível. Você não quer papo com ninguém, você só quer a sua paz, o seu silêncio e seu escuro. Mas como trabalhar na prevenção da enxaqueca para poder você não fugir da sua intimidade? Porque existe mulheres que verdadeiramente sofrem de enxaqueca e existe mulheres que usam a desculpa da dor de cabeça para fugir da intimidade. Eu tenho aprendido a trabalhar na prevenção. Eu sei que quando você faz tratamento com neurologista, eles te encaminham. Geralmente, para mim, foi topiramato. E eu abandonei o tratamento porque melhorava uma coisa e piorava outra coisa. Então, não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá? Mas eu comecei a trabalhar na prevenção. Como? Tomando mais água de coco, chá de gengibre. Para mim, tomo muito para me ajudar na prevenção. Vitamina B6, vitamina B12 me ajudam muito na prevenção da minha enxaqueca. Para a gente, uma estratégia é a gente trabalhar na prevenção. Eu não sei você, mas geralmente quando eu tô para ter uma enxaqueca muito forte, eu começo com bocejos. E aí eu já sei que vai vir forte. Então começa a se conhecer, identificar seu corpo. Evite a alimentação que você conhece, com certeza. As com muito conservantes,
queijos, chocolate, café. Você sabe a alimentação que você precisa ou eliminar ou diminuir. Então, comece a trabalhar na prevenção, não só visando a sua vida sexual, mas também a sua saúde. Porque eu tinha crises de enxaqueca que duravam 5 dias, às vezes, e eu precisava pedir muito a Deus autocontrole, porque eu precisava lidar com a minha dor, com tudo que estava envolvendo ali, a minha impaciência no momento de dor, mas nunca, nenhuma noite sequer, eu me privei da minha intimidade com meu marido por conta da enxaqueca. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, porque, como eu sempre digo, cada casal é único. Essa foi uma estratégia nossa, Raquel e Fábio. Mas quando comecei a trabalhar mais forte na prevenção, as minhas crises diminuíram, as minhas dores diminuíram e automaticamente eu fui para minha intimidade sem dor, 100%, vamos dizer assim. Então, busque uma orientação de um médico que ele não seja completamente focado a te dopar. Porque a verdade é essa, muitos médicos, eles querem te dopar. E aí você soluciona um problema da dor, mas você acaba tendo outro. Porque, querendo ou não, todos os remédios que eu já tomei para enxaqueca, os efeitos colaterais em mim foram piores do que a dor. Então, busque um médico que tenha uma visão mais humana e naturalista para você se cuidar, cuidar da sua saúde e não abrir mão do seu momento de intimidade com seu marido. Como minha esposa falou, muitas das vezes, de acordo com o passar dos anos, a idade vai chegando, problemas que nunca tivemos quando adolescente, na primeira fase adulta, elas começam a aparecer. E aí, realmente, você ter um autoanálise e saber. Você tem que ter um autoanálise e saber e se conhecer. Calma aí. Pô, eu tô tendo essa reação. Ponto um. Essa reação, qual é o gatilho que está desencadeando a reação? Você é uma pessoa tranquila. Mas aí quando você chega em casa, quando a sua esposa fala alguma coisa, quando o seu marido fala alguma coisa, você logo explode. Mas aí você é uma pessoa tranquila e calma, mas você acaba explodindo quando chega em casa, porque é mais fácil você se libertar com a pessoa que você ama, né? E no teu trabalho você jamais faria isso. Então, o que está levando esse gatilho? Aí você tem que começar a refletir e você buscar o autoconhecimento. Calma aí. Quanto de café você tomou durante o dia? Muitas das vezes, ninguém vai te falar isso, por experiência própria minha, um do gatilho pode ser o café. Um outro gatilho que pode desencadear algum problema seu internamente, às vezes até em questões alérgicas, é justamente o que você está consumindo no seu dia a dia nos produtos alimentícios, principalmente industrializados. Então, dependendo do conservante, até dos corantes, pode ser um gatilho para te deixar com enxaqueca. Experiência, minha esposa. Para que você esteja bem na sua vida sexual com seu cônjuge. Tudo isso faz parte. Então, se a gente não se cuidar, a gente vai começar a ter esses problemas aqui. Então, para a gente não ter esse problema, não ter esse problema com o nosso cônjuge, o autoconhecimento é extremamente importante para todo o indivíduo, não somente na vida do casal, mas você parar e refletir o que está te fazendo mal eternamente, internamente. Principalmente para o homem. Às vezes o homem fala assim, poxa, mas ele começa a se afastar da mulher, né? Porque ele tá achando que não tá mais viril por alguns motivos. Não, é porque simplesmente ele, ele se permitiu o afastamento da esposa, não há mais toque, não há mais troca de energia.
O homem fica na dele, a esposa fica na dela, aí a esposa ainda tem a enxaqueca dela, e às vezes, quando a enxaqueca é verdade, é real mesmo, é uma coisa. Agora, quando é um fator de fingimento para afastar o cônjuge dela para não ter o ato sexual, aí é um problema. E aí, com isso, o homem fica afastado. O que que acontece? Quanto mais afastamento, não há interatividade com a sua esposa. Então, no passar do tempo, com tudo isso e as coisas que estão acontecendo internamente no seu emocional do homem, ele vai se sentir prejudicado, potencialmente falando. E aí é você ter esse autoanálise, uma coisa às vezes que você pode se tratar, você pode voltar a interagir com seu cônjuge, possa voltar a tocar seu cônjuge, né? Isso aqui é extremamente importante. O beijo, o toque, o abraço, chegar em casa. Ai, que bom, cheguei em casa. A casa não é só o quatro paredes. Você tem uma mansão, mas você não é feliz porque você não se permite a felicidade com seu cônjuge. Agora, você mora numa casa de pau a pique, mas você, sabe, não te falta nada porque você tem o principal, que é o seu cônjuge. Ali é felicidade, ali é a sua casa. Quando você chega em casa, você tem a sua esposa, você tem o seu marido, você tem os seus filhos, você tem aquela bagunça que em algum momento, se algo te faltar, vai sentir falta. Vou trazer, não fugindo do tema, mas eu vi um post em que a mulher ela reclamava todo santo dia com o marido, até que o marido veio a óbito. E aí ela relatando no vídeo, né, a falta que ela passou a sentir de ver a casa toda bagunçada. E quando ela chegava, ela via a casa arrumadinha do jeito que ela tinha deixado. E aquilo ali estava torturando ela. Esse foi o vídeo dela, do relato dela. Então, assim, temos que ter esse autoanálise, esse cuidado, porque a sua esposa é sua e você, marido, é da sua esposa. Você se tratar, o estresse, a rotina, os problemas financeiros, as questões de saúde mental e física, primeiramente na comunicação com seu cônjuge, na amizade, no carinho, no respeito com seu cônjuge, na interatividade, sabe? De vocês buscarem deixar lá fora todo aquele fardo pesado e agora é só você e ela e você. É uma batalha. Sim, é uma batalha. Fácil? Não é. Mas a vontade não parte de lá, a parte de cá que começa. É aqui que começa a vontade. É aqui que começa a vontade. Quando nós começamos a ter a vontade de mudança, eu quero. Tô cansado, arrebentado. Pô, tô exausto, mas eu não posso dizer não para minha esposa. Eu só discordo de você em um ponto. A vontade não começa no coração. A vontade é um ato racional. Então ela começa na mente. A gente decide, né, a agir e aí a gente age, parte para a ação. Mas para a gente ficar atento a esses fatores que afetam a nossa vida sexual como casal, é a gente refletir, a gente tomar a consciência deles e ter um plano de ação para evitá-los. Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou com muita enxaqueca. Muita enxaqueca. Tem momentos que eu estou aqui me perdendo e aí meu marido assume. Mas eu decidi, hoje era dia de gravação, eu decidi que ia gravar e estou aqui. Nós mulheres com enxaqueca, a gente vence tantas coisas. A gente vai para o trabalho, a gente trabalha, a gente pega a condução ou dirige o carro, enfrenta o trânsito. Tudo isso com muita enxaqueca. Então, por que que no momento da intimidade sexual, que a gente vai liberar vários hormônios que vai aliviar a nossa dor de cabeça, a gente foge? Essa foi a pergunta que eu sempre me fiz
e sempre estou trabalhando nela cada vez que eu estou com enxaqueca e não fujo da minha intimidade sexual com meu marido. Quais são as suas escolhas? São escolhas que você deve fazer. Você está cansado, exausto, estressado, mas qual foi a sua decisão? Você se permitir com o seu cônjuge ou simplesmente deixar tudo isso vencer vocês dois e cada um para o seu lado? Então, essa é a reflexão. Muito obrigada pela sua companhia. Peço que se inscreva no canal, ative as notificações e se você percebeu que alguém que você conhece está precisando ouvir essa mensagem, envie para ela. Toda terça-feira e sexta-feira somente aqui no canal do YouTube. Compartilhe com amigos, conhecidos, familiares, seus vizinhos e todos que você puder. Dê o seu joinha, não deixe de se inscrever e ajudar esse humilde casal aqui. Muito obrigada. Nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.